Vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo de número 3, verso 23. A palavra do Senhor nos diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. O texto está na tela, vamos repetir juntos esse versículo. Diga comigo: tudo horrível. A gente não pode falar de excelência com você falando desse jeito, com essa boca murcha sua. Você vai melhorar, amém ou não? Diga comigo: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Aqui existe origem e destino a respeito daquilo que está dentro de cada um de nós e que sai de cada um de nós como a resposta, como algo que compartilhamos através do que ensinamos a alguém, do que dizemos a alguém, através daquilo que produzimos como resultado do nosso esforço, seja na realidade do nosso lar, seja na construção da nossa família, seja na nossa produção como profissionais na área onde nos encontramos. E se existe algo que muito me entristece quando eu viajo e volto, é ouvir alguém me dizer o seguinte: bispo, quando o Senhor está, o povo é de um jeito, e quando o Senhor não está, o povo é de outro jeito. E a minha pergunta sempre me inquieta bastante, porque eu fico a me questionar o porquê o comportamento muda diante da minha presença ou diante da minha ausência. A resposta que eu ouço quando volto de cada viagem continua a mesma. Na sua presença de um jeito, sejam pastores, líderes, voluntários ou povo de forma geral, na sua presença de um jeito, na sua ausência é de outro jeito. O pastor Lucas esses dias foi pregar numa igreja e ele me chamou logo depois que saiu daquela igreja. E ele me disse: bispo, nunca fui tão maltratado na minha vida. Eu disse: por quê, meu filho? Porque o pastor, quando eu cheguei, olhou para mim e logo me desprezou. Para o culto tinha uma cantora convidada e eu fui convidado para pregar a palavra. Eu ouvi o pastor dizendo para a cantora: canta, 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 canta o máximo que você puder. E eu percebi o desprezo pela forma como ele me olhou, e não somente pela forma como ele me olhou, mas pelo lugar onde ele me colocou, preterindo a mim e preferindo a cantora, e ficou nítido, não somente para mim, mas para toda a igreja. Ele me deu somente 15 ou 20 minutos para pregar. Mas, bispo, eu fiquei numa raiva tão grande, que eu disse: eu vou pregar com raiva e com tudo hoje. E eu disse: Senhor, tenha misericórdia, mas que o teu Espírito me use para a tua glória, no nome de Jesus. Bispo, a igreja virou de cabeça para baixo. Eu disse: ele, Lucas, e é a cara dele. Porque se eu tivesse com você, meu filho, eu tinha jogado a Bíblia na cara desse desgraçado. Mexer com gente minha, rapaz. Ele disse: ele pegou o microfone e me pediu desculpas publicamente.
dizendo verdadeiramente Deus não leva em consideração a aparência de alguém. Quando eu disse ficou pior, era melhor ele não ter pedido desculpa. Mas essa é a forma como lidamos com a vida nos dias de hoje. Definimos a nossa vida pelas imagens que postamos, pelos vídeos que produzimos, pela roupa que ela veste ou que ele veste, pelo carro que alguém possui, por aquilo que aparenta ter. Mas preste atenção e tenha muito cuidado com isso. Porque a maioria de tudo que a gente vê nos dias atuais não diz respeito à realidade da vida que as pessoas vivem. E quando nós nos comportamos de um jeito dependendo de quem está presente e de outro jeito dependendo de quem está ausente, é porque não observamos aquilo que nos diz a palavra do Senhor, que tudo o que fizerem, se você vem ao culto, se você se arruma para vir à casa de Deus, se você vai ofertar ou entregar dízimo naquele domingo, se você vai cantar, vai orar, vai ouvir a palavra, se você vai servir, vai liderar, vai ensinar, se você amanhã vai sair para o seu trabalho, vai para a sua escola, para a sua faculdade, fazer o almoço, o jantar, o café da manhã, arrumar sua casa, lavar o banheiro, tomar banho, como é que você deixa o seu sabonete, como é que você deixa o paninho do box, como é que você deixa a roupa suja que você está trocando, como é que você deixa a sua cozinha depois de comer, como é que você deixa a mesa onde você comeu, como é que você deixa o lixo do banheiro, o lixo da cozinha, como é que você se comporta lá no seu trabalho, lá naquele estoque, onde é que você coloca a mão. Se o seu chefe está vendo, você se comporta de uma forma, mas se o seu chefe não está vendo, você se comporta de outra forma. Dependendo de quem te cobra, você obedece, não questiona, mas dependendo de quem te cobra, você ignora, menospreza, despreza. E a palavra do Senhor está dizendo: tudo o que fizerem. E sabe o que essa palavra tudo no original grego quer dizer? Tudo. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, faça de forma que quem vê, que quem percebe, reconheça que você não está fazendo de forma circunstancial, que você não está fazendo porque você amanheceu num bom dia, mas que você está fazendo porque você é assim, e não porque hoje eu amanheci bem, e amanhã talvez eu não faça porque eu posso amanhecer mal. O que eu quero te dizer é que uma pessoa que glorifica e honra a Deus através do seu estilo de vida, uma pessoa que tem um espírito excelente, nem sempre ela vai ter a quantidade de recurso necessária para fazer o que precisa fazer ou o que quer fazer. Nem sempre ela vai ter todo o conhecimento que ela precisa para se desenvolver cada vez mais. Nem sempre ela vai ter relacionamentos que a impulsionam para alcançar níveis maiores do que ela já alcançou. Mas uma pessoa de espírito excelente, independente se tem muito ou pouco recurso, se tem relacionamentos de influência ou nenhum relacionamento, se acreditam ou não acreditam, se amanhecem bem ou amanhecem mal, a conduta dela é uma conduta que não tem desvio, é uma conduta que não vive de altos e baixos, porque além daquilo que ela faz do lado de fora, ela é antes uma pessoa resolvida do lado de dentro. E essa aqui é a grande questão entre quem é excelente e quem é medíocre. E excelência e mediocridade não depende do credo que eu professo, mas depende do quanto
eu me disponho a ter a minha identidade não definida pelo que eu tenho. Porque quem define quem é pelo que tem, é porque continua sendo ninguém. Mas uma pessoa que, independente do que tem, do sobrenome da família que possui, do nível de influência que exerce, se essa pessoa ela tem uma conduta retilínea, como diz a palavra do Senhor, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Você observa uma pessoa excelente. No começo você pode até duvidar. No começo você pode até questionar. No começo você pode até zombar. Chega o momento que você silencia, porque criticando não deu certo, desacreditando não deu certo, zombando não deu certo. Agora o meu silêncio eu vou ignorar, mas é inevitável, chega uma hora que você vai ter que dizer, verdadeiramente, ele é um homem de verdade, ela é uma mulher de verdade, existe algo diferente nele, existe algo diferente nela, não tem saldo bancário, mas tem algo diferente, não tem um carro zero, mas tem algo diferente, não tem uma casa grande, mas tem algo diferente, não tem sobrenome de família, mas tem o nome de Deus sobre a sua vida. Eu chego em Campinas, vocês conhecem essa história, dia 26 de novembro de 2005, uma mala, R$200 no bolso, e uma incerteza a respeito do que me esperava, mas com a garantia de uma promessa. Quando eu olho para aquela mala, eu sabia o que tinha dentro daquela mala, e a minha vontade era deixar aquela mala rodando naquela esteira, mas eu não tinha como comprar roupa nova, casaco para o frio de Campinas. Aqueles R$200 era para garantir a minha comida para os próximos dias. Eu pego aquela mala, os R$200, e vou começar um caminho que Deus me disse, eu estou contigo, mas não me disse onde eu deveria pisar. Mas eu fui pisando no nada, e Deus foi colocando tudo debaixo do meu pé. E cada vez que eu pisava, Ele abria o caminho. E cada vez que eu pisava, Ele abria a porta. E cada vez que eu pisava, Ele gerava um relacionamento, uma aliança. E cada vez que eu pisava, Ele trazia o recurso para os estudos, para roupa, para comida, para viagem, para médico, para curso, para conferência, para congresso. E as pessoas diziam, de onde está vindo esse recurso? E tenta podar de um lado, e tenta fechar a porta do outro. E tenta quebrar o relacionamento por um lado. E tem inveja, e tem ciúme, e tem tanta coisa, e tem desconfiança, e tem questionamentos. Até que todos os dias eu precisava falar comigo mesmo. Não importa a expectativa de alguém ao meu respeito. Não importa o que estão fazendo por trás de mim. Não importa o que comentam a respeito do que acham que eu sou. Não importa se tentam bloquear o meu caminho e fechar a porta que Deus abriu. O Deus que me chamou, que me trouxe até aqui, vai continuar abrindo caminho de milagres, e enquanto eu obedecer a sua voz, nada vai faltar, a porta vai permanecer aberta, o favor vai me alcançar, a graça vai me impulsionar, a bênção vai me enriquecer, e o nome dele vai ser glorificado na minha vida. Se você me pergunta como o Senhor chegou até aqui, não sei. Eu só posso dizer uma coisa: se não fosse o Senhor, há muito tempo eu já tinha sido destruído. Eu quero compartilhar com vocês 3 imagens, e através dessas 3 imagens, eu quero compartilhar 3 ensinamentos a respeito de excelência. E o primeiro ensinamento
é quando a excelência, ela não fica restrita somente ao discurso, mas a realidade construída por comportamento e hábito constante, diário, um dia depois do outro, vai mudando ambientes, vai resolvendo identidades, e é quando a rainha de Sabá, 1 Reis capítulo 10, versos 1 a 7, vai fazer uma visita ao rei Salomão, porque a fama do rei Salomão havia chego até a sua terra. O texto da palavra nos diz que a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias e grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ao apresentar-se diante de Salomão, fez-lhe todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma foi tão difícil que ele não pudesse explicar-lhe. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o alimento da sua mesa, os assentos que ocupavam os seus oficiais, o serviço dos seus criados, os seus copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo o que ouvi no meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade. Eu, porém, não acreditava no que diziam até que vim e vi com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Nós temos discursos bem elaborados, nós temos ensinamentos que compartilhamos com todos, através de redes sociais, através de material produzido. De tantas formas nós queremos ensinar e queremos ser reconhecidos como uma autoridade em determinada área. Só que quando o discurso, ele não casa com o comportamento, ele não está aliado com os hábitos, esse discurso ele perde a força de autoridade que pode transformar a história, a vida de quem recebe aquele ensino. Porque se você não percebe, as pessoas estão olhando e estão atentas à sua vida, e estão confrontando o seu ensinamento com o seu comportamento, o seu ensinamento com o seu hábito, aquilo que você produz através de material, com aquilo que você gera nas pessoas que estão mais próximas a você. Nós queremos impressionar através de frase de efeito, nós queremos impressionar através de número de seguidor, nós queremos impressionar através de uma riqueza aparente, nós queremos impressionar através de marcas de luxo, nós queremos impressionar através de estética e beleza, nós queremos impressionar através de uma espiritualidade midiática, nós queremos espiritualizar, dando conselho para resolver, para ajudar pessoas a resolverem seus problemas, e nós mesmos não conseguimos resolver os nossos problemas. O que eu quero compartilhar com você hoje é que as pessoas vão querer não somente ouvir aquilo que você tem para dizer, mas elas, antes de abraçarem o seu ensinamento, elas vão comprovar aquilo que você ensina através da forma como você vive. A rainha de Sabá ouve a fama, mas enquanto ela está ouvindo a fama, Salomão não está impulsionando o Instagram dele. Salomão não está com videomaker acompanhando ele em cada audiência, na construção do palácio, na feitura de poltronas para os seus oficiais se sentarem, nas roupas dos seus empregados e dos seus copeiros. Ele não está fotografando. Estou aqui com a estilista da Dior.
Ele não está fazendo vídeo na cozinha do palácio para mostrar a comida que está sendo produzida. Ele está não somente vivendo, mas através da forma como vive, ele está inspirando, ele está ensinando, e a vida de pessoas está sendo transformada, e um ambiente de excelência está sendo gerado, não somente por causa de uma construção magnífica e grandiosa, mas por causa de uma realidade que é vivida entre as quatro paredes. A limpeza dessa igreja poderia ser mais barata. As cadeiras dessa igreja poderia ser mais barata. Todo equipamento dessa igreja poderia ser mais barato. Nós poderíamos fazer com custo menor. Mas quem é excelente, paga para ver acontecer. Porque não é uma questão de mostrar que pode. Não é uma questão do que vão achar a respeito. É algo que está não somente transformando a minha vida, mas está transformando a vida dos pastores que servem junto comigo, que está transformando a vida dos líderes que servem junto comigo, que está transformando a vida da minha equipe operacional, que está transformando a vida de cada homem, de cada mulher, de cada família que frequenta esse lugar. Não é somente uma questão da fama pela publicidade, não é uma questão da fama como vazio, como a correspondência ao vazio do meu interior e da minha alma, ao complexo do qual eu não consigo me resolver interiormente. Eu não quero fama por fama, eu quero que as pessoas me conheçam pela vida que eu vivo, porque me ouvir vai ser apenas um detalhe, mas quando elas observarem a forma que eu vivo, diante daquilo que eu falo, elas vão entender, isso é verdade, e o que eu estou vendo é muito além daquilo que falaram para mim a respeito. O que você quer, ser um personagem ou uma pessoa de verdade? Vamos, louve o nome do Senhor nessa manhã. Vamos, faça isso com alegria. Ele não promove a sua fama, ele só vive. Ele só faz. É uma questão de ser. Excelência, antes de ser resultado do que faço, é característica de quem eu sou. Diga comigo, excelência não é somente resultado de como faço o que faço. Antes é característica de quem eu sou. Porque se assim não for, eu sou uma farsa. E a excelência, ela tem esse poder de inspirar os que estão perto e de atrair aqueles que estão longe. Eu saio daqui e vou lá na Guatemala aprender sobre excelência. Vanessa e eu, junto com o pastor Marcelo e Érica, estávamos sabatinando os novos pastores que foram ordenados esse ano. Eu olhei para a bispa e disse, nós precisamos procurar saber como é que estão os pastores que já são ordenados. Então vamos programar mais uma semana de conversa. E lá vai a gente receber lá na nossa casa cada casal de pastor. E há 2 anos atrás, quando eles foram ordenados, quando eles foram sabatinados, eles nos apresentaram uma realidade diferente da realidade que estava sendo apresentada nessa recente conversa. Eu olhava para a Vanessa e eu dizia, está vendo como vale a pena? Porque quem estava endividado, resolveu suas dívidas. Quem estava complicado, resolveu a complicação. A vida que era sem graça e sem propósito, agora encontrou graça e propósito. E louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu não fico no pé deles, querendo saber para onde vai, com quem vai, o que estão fazendo, se estão gastando com isso ou com aquilo. Mas eu estou vivendo uma verdade que me acompanha desde a minha casa lá em João Pessoa. E essa verdade não muda conforme o tempo e nem a
estação, mas ela está sendo amadurecida, desenvolvida ao longo do tempo. Se você se posiciona como uma pessoa excelente, não tenha medo. Você vai atrair quem está longe, vai inspirar quem está perto, e daqui a pouco você vai ver que a vida dessas pessoas está sendo transformada. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Diga comigo: excelência inspira quem está perto e atrai quem está longe. A segunda imagem que eu quero compartilhar com vocês é quando Jesus, com os seus discípulos, até aqui Jesus não havia feito nenhum milagre. Até aqui Jesus ainda não havia dado início ao seu ministério público. Maria, sua mãe, é convidada para esse casamento. Ele e os seus discípulos também são convidados para esse casamento. João, capítulo 2, a partir do 1º verso, diz que no 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, diga comigo, tendo acabado o vinho. A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus lhe respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E a sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas, e Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Diga comigo: você porém, guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Não existe nada mais forte do que algo chamado de coerência e credibilidade. Isso sempre acompanha os passos do Senhor Jesus. Está aqui um homem sentado na minha frente, que há 70 anos atrás começa uma empresa com apenas um boi, mas que nunca comprou nada do que tem, porque tinha dinheiro para fazer. Sempre comprou e até hoje compra por causa do crédito que construiu. Esse crédito, ele é formado, ele é gerado não pelo gerente do banco, mas porque ele tornou-se ao longo do tempo uma pessoa cumpridora de palavra, que cumpria com responsabilidade todo compromisso assumido. E diante de cada compromisso honrado, o seu crédito era fortalecido. Jesus está num ambiente de crise. Uma festa está acontecendo. Um novo lar está sendo formado. Uma noiva com os seus sonhos.
um marido com todas as suas expectativas, e já na festa do casamento, surge o primeiro problema daquela família: o vinho acaba antes da hora. Maria sabe que Jesus está presente, Maria sabe o que repousa sobre Jesus, e Maria sabe que Jesus podia muito bem resolver aquela situação. Mas nada fora do tempo. Nós achamos que controlamos o tempo, formamos a nossa agenda, fazemos os nossos planos e as nossas projeções a respeito do tempo, mas entenda, por mais que você administre o seu tempo, Deus tem o tempo dele sobre o seu tempo, e no tempo de Deus tudo acontece perfeito. Se você antecipa, você prejudica. Se você retarda, você perde. É por isso que nós precisamos ter um coração sensível para alinhar o nosso tempo ao tempo de Deus. Esse problema que você está passando não vai te matar, não vai te destruir, mas é uma oportunidade para o nome dele ser glorificado. E quem Deus diz que ele é, você vai provar através daquilo que ele faz. O caráter de Deus é um caráter imutável, incorruptível, e não existe como você pressioná-lo para que ele se apresse a fazer algo fora do tempo, porque no tempo de Deus tudo acontece perfeito. E enquanto esse tempo não te alcança, permaneça com seu coração confiante, dependente, crendo que aquele que fez a promessa, ele é fiel. Não é a promessa que é fiel. Preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Não é a promessa que é fiel. É quem fez a promessa. Quem fez a promessa tem um caráter. A marca maior do seu caráter chama-se fidelidade. Mas tem gente que acredita mais na promessa do que em quem fez a promessa. Nos tornamos idólatras de promessa. Adoramos as nossas promessas. Não. Eu devo adorar aquele que fez a promessa, porque ele não somente fez a promessa, ele já tem tudo preparado para a promessa se cumprir, ele já tem o tempo estabelecido para a promessa se cumprir. Lá na galeria tem gente pensando em desistir, porque parece que a promessa foi esquecida e não vai se cumprir. Eu quero dizer para alguém que está lá em cima: o Deus que te fez a promessa, ele permanece fiel sobre a tua vida. Mas Jesus, ele não fica inerte, ele vai agir. Ele diz para quem pode encher de água, encha de água, mas veja que coisa mais óbvia. O problema era vinho, e Jesus passa a lidar com água. Essa é a nossa grande questão. É porque queremos viver de novidade quando não sabemos nem trabalhar com o óbvio. E eu sempre digo aqui na igreja, para os pastores e para os nossos líderes e para a equipe: o óbvio precisa e deve ser dito, porque a nossa tendência é ignorar o óbvio por ser óbvio, e por causa de ignorarmos o óbvio, vamos acumulando tantos problemas. Não existe nada mais óbvio do que água. Mas através do óbvio, Deus vai trazer o extraordinário sobre a tua vida. Através do óbvio, Deus vai trazer o excelente sobre a tua vida. Através do óbvio, Deus está trazendo o melhor tempo para a tua vida, para a tua casa, para todas as áreas da tua vida. Tem alguém aqui para receber essa palavra? O óbvio não vai limitar o melhor de Deus na tua vida. Traga água. Faça o óbvio, coloque em prática o simples, ao invés de você ficar tentando descobrir onde está enterrado o umbigo de Adão e o primeiro dente de Eva.
Tenha cuidado com os mistérios, porque podem ser aquilo que Apocalipse diz, os mistérios de Satanás que estão te iludindo e roubando de você a oportunidade da obediência daquilo que é tão simples que você ignora. Era simples levar marmita para os irmãos que estavam no campo de batalha, mas foi através de algo tão óbvio e desprezível que o extraordinário chega na vida do homem que conhecemos como o grande rei Davi. Água no pote de pedra, não tem língua estranha, não tem óleo de unção, não tem sal grosso, não tem patuá, não tem simpatia, não tem profecia, não tem revelação, não tem nenhuma reza. Parece que nada vai acontecer. Parece que o céu está de bronze, não tem anjo que sobe e que desce. Não tem bola de fogo, não tem arcanjo, serafim, querubim, tem nada. Pote de pedra e água até a boca. Mas ele diz, leva para o maître, para o sommelier, para o cara entendido do vinho. E o cara pega o vinho, já viu gente tomar vinho? Framboesa, canela, mentira, mentira, tudo mentira. Rapadura, cana de açúcar, mentira, está sentindo nada. O mestre da cerimônia, onde é que estava esse vinho? Os caras não vão mais, eles não conseguem, já acabou o vinho, beberam mais do que a gente esperava, eles estão tontos. Mas quando eles colocarem esse vinho na boca, não é porque quem está perto de você está em desequilíbrio que você vai oferecer o teu pior para eles, porque não depende para quem eu estou oferecendo, depende de quem eu sou, e eu não consigo ser diferente de quem eu sou, e eu não consigo gerar algo diferente do que eu gero, a não ser excelente. Vamos! Mas está no final, não importa. Mas tão bêbado, não importa. O que importa é o que está acontecendo. E se eu produzo o melhor, eu não vou oferecer nada inferior. Porque para Deus, tudo. Para o diabo, nada. E para aqueles que são por mim, Deus é por eles. E para aqueles que são contra mim, Deus também é contra eles. Porque Deus é assim. Terceira e última imagem é daquele que nós dizemos ser o rei dos reis, entrando na cidade do reino, sendo saudado como rei, sendo louvado como rei, sendo honrado como rei, mas montado não num cavalo branco. Parece ser cavalo, mas não é, viu? Esses dias meu amado sogro e minha santa sogra, vamos dar um aplauso para os dois que estão aqui. Completaram 70 anos juntos e 66 anos de casados. E meu sogro teve uma ideia brilhante de fazer uma cavalgada. E ele muito feliz, muito contente,
calculou uma cavalgada curta, coisa feita em 4 horas, debaixo de um sol de 40 graus. Bem, ele me perguntou: você sabe montar, Bruno? Eu disse: sou vaqueiro, eu sou peão. Aqui é boiadeiro, aqui é da vaquejada, aqui é do rodeio, aqui é do São João da quadrilha, aqui sabe, aqui tem as manhas, aqui é da rocha, aqui é da casa de reboco, levanta poeira, risca o sapato no chão até sair faísca. Ele me prestou uma bota de cano alto dele. Eu disse: com uma bota dessa, toda a habilidade dele passa para mim, Jesus. Me prestou um chapéu, minha cabeça grande, não entrou o chapéu. Eu digo: mas vai entrar, vai entrar. Meu cunhado teve misericórdia de mim, me emprestou o dele, a cabeça dele é do tamanho da minha, e louvado seja Deus por isso. 4 horinhas, coisa rápida. Eu disse: bem, se ele me arrumou uma bota dessa, um chapéu desse, meu cavalo vai ser... é o próprio príncipe encantado. Irmão, você acredita que esse homem, a mula que ele desprezou, ele coloca para eu montar? E eu, tá ótima, mentira, estava com a raiva. Achei que eu ia estar em cima de um cavalo do olho claro, com a crina lisa, imponente, para Vanessa ficar ainda mais impressionada. Mulinha, tímida, baixinha. Vamos, Jesus, me dá vitória com essa mula. Puro sangue da favela. O Rei da Glória entra na cidade do reino. A Bíblia diz que quando eles se aproximaram, Evangelho de Mateus capítulo 21, quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão um jumento amarrado com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e os tragam a mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e em breve os devolverá. Repitam comigo bem forte: digam-lhe. Mais forte: digam-lhe que o Senhor precisa deles e em breve os devolverá. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Diga comigo: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram o jumento e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entra em Jerusalém, toda a cidade fica agitada e pergunta: quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus. A grande questão aqui é que Jesus novamente vem nos ensinar que alguém de espírito excelente, ele não é arrogante nem soberbo. Ele é humilde. Por que ele é humilde? Não é porque ele é bom. É porque ele decide viver conforme aquilo que Deus diz. E quem diz que Jesus é humilde, não é o povo, mas é a profecia. O seu rei vem montado e humilde. Não é um cavalo branco que me faz ser rei. Não é uma carruagem que me faz ser rei.
Não é uma roupa de marca que me faz ser excelente. Não é uma casa na praia que me faz ser excelente. Não é um carro zero que me faz ser excelente. Não é um relógio caro que me faz ser excelente. Nada do que você tiver vai te fazer humilde. Nada do que você tiver vai te fazer ser excelente. Ou você é, ou você não é. Não, quando eu tiver. Não, eu sou assim porque eu não tenho, mas quando eu tiver. Não, eu tenho esse temperamento porque eu não tenho, mas quando eu tiver, deixa eu te contar, quando você tiver, você vai ser pior do que você já é. Você vai ser mais arrogante do que você já é. Você vai ser mais soberbo e orgulhoso do que você já é. Você vai ser mais presunçoso do que você já é. Quem eu sou não pode depender de estrutura, não pode depender de estética, não pode depender de performance, porque performance, estética e estrutura é como um castelo de areia que você constrói na beira do mar. O que é que acontece? Chega um momento que ele desmorona. Não está escrito. Mas sabe o que é que acontece com o valor dos jumentos em Jerusalém? Depois que Jesus entra em Jerusalém como rei da glória, montado no jumento, o mercado da mula, do jumento vai lá, ó. Porque não é o jumento que deprecia o meu valor, eu é que aumento o valor do jumento. Eu não estou agregando valor a mim usando um terno de alfaiate, um sapato de couro bonito, que foi a minha cunhada que me deu, um relógio de marca. Não. Eu é que estou agregando valor ao Vasco Vasconcelos, que deve estar aí. Eu é que estou agregando valor a Cartier. Deviam até me pagar para usar esse relógio. Porque eu não vou ser escravo de coisas. Porque eu fui comprado, não foi por ouro, não foi por prata, nem pedra preciosa. Eu fui comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Ele não deu dinheiro, Ele não deu ações, Ele não deu casa, Ele não deu carro. Ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tem vida eterna, levante a sua mão. Ou melhor, fica de pé. Vamos louvar o nome dEle. Vamos bendizê-lo. Se você tem essa vida, levante a sua mão e agradeça a Ele. Porque o mundo pode tentar desprezar o teu valor, mas o sangue de Jesus, que é sobre a tua vida, está te dizendo: você é tesouro particular. Hoje eu tenho Preste atenção. Meu apelo para você hoje é para que você deixe de ser de mentira e passe a ser de verdade. Fala para quem está do seu lado: deixa de ser de mentira, passa a ser de verdade. Vive a tua verdade, vive a verdade de Deus. Esse é o começo. Quando começamos a gerar em nós um espírito excelente, e quando esse espírito é gerado em mim, o ambiente muda, quem está perto de mim muda, porque a excelência, o engano e a mentira não coabitam, não combina, não conversa. Coerência é o princípio da autoridade.
Verdade traz equilíbrio para a nossa caminhada. E o amor nos mantém no lugar devido, humildes. Como Ele é humilde, o amor nos mantém humildes. Apesar do que tenho, da influência que tenho, do nome que tenho, daquilo que construo, daquilo que possuo, sou eu quem possuo, mas não sou possuído, porque alguém já me possui. Mamon e o Espírito Santo de Deus não coabitam no mesmo lar. Se eu tenho Jesus, eu passo a entender o que verdadeiramente é a vida. Alexandre o Grande, no seu cortejo fúnebre, ele pede para que suas riquezas sejam espalhadas ao longo do caminho, do cortejo do seu corpo, e que uma das suas mãos fique para fora do caixão, para que quem vê entenda que quando a nossa vida terrena chega ao fim, toda a nossa glória se acaba, e todas as nossas coisas, nada eu consigo levar, todas ficam aqui. O que resta de mim quando me vou? Aquilo que eu depositei na vida de alguém. Eu quero depositar uma medida de excelência na vida de cada um de vocês, em cada família aqui representada, e por onde eu passar, eu quero compartilhar desse Espírito, porque não tem como eu ser diferente. Eu já não tive nada, e agora com toda a possibilidade que eu tenho, eu quero ser cada dia mais excelente. Eu quero transbordar dessa fonte que foi aberta dentro de mim, e que jorra para a vida eterna, e eu não quero ser limitado pelo que eu sinto, ou pelo que falam de mim, não. Porque eu decidi viver, não pelo meu nome, nem por minha reputação, mas para a glória do nome do Deus vivo e verdadeiro. Quantos aqui tomam essa decisão nessa manhã? Levante as suas mãos para o alto. Vamos, levante suas mãos para o alto. Eu quero orar por você. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã. Eu quero te agradecer por cada vida, por cada homem, por cada mulher, jovem, adolescente, criança, por cada idoso, por cada casal, por cada empresário, por cada profissional, por cada pessoa que chega à tua casa nessa manhã, não para ouvir alguém, mas para ouvir a tua própria voz. E eu peço que o teu Espírito revista cada um aqui nessa manhã de uma consciência livre de todo complexo de inferioridade, de toda culpa, de toda condenação, de todo medo. Que o Senhor os revista do teu grande amor, da tua santa paz, e que a tua doce presença nos acompanhe hoje e sempre, no nome do teu Filho Jesus. E você que recebe e crê, diga amém. Dê um forte aplauso ao nome de Jesus. Um beijo a todos vocês. Um bom domingo. Vão na paz do Senhor, querido. Um abraço. Hoje eu tenho vida.